mais bonito, mano. E aí, Rodrigo, obrigado por vir. Valeu, show. Gustavo Castellano. Eu comentei com vocês, comentei com todo mundo que a gente ia tentar trazê-lo e deu certo. E de uma semana depois ele tá aqui. Então, legal. Cara, totalmente emocionado, tô até suando. Muito feliz aqui, de conseguir finalmente recuperar, né, a cadência do canal e ter pessoas incríveis aqui. Você é uma pessoa incrível. Eu gosto muito da energia que você transmite. Legal. E não canso de ouvir bons feedbacks das pessoas que se conectam com você pelos meetups ou apresentações que ouviram. Até recentemente, faz umas 3 semanas, um colega falou de uma apresentação que você fez sobre Safe no meetup e falou, aprendi mais no meetup do cara do que num curso de 2 dias. Uau, e foi a minha experiência também, curiosamente, né? Então, pra mim é muito especial. Então, voltando aqui com a série Agile Coach, né? Pra gente falar mais sobre de onde vem, pra que serve, como a gente pode evoluir isso e transmitir a experiência individual de cada Agile Coach que a gente encontra aí, que inspira a gente. Uma coisa que eu falei com o Edson é isso. Pra mim existe a essência, ela é formada por inspiração, humildade. Então começo daí, tá? Legal. Isso aí. Então, se apresentei pro pessoal. Legal. Bom, sou o Gustavo Castellano, super fã do trabalho do Bruno aqui, cara, de verdade mesmo, não é jabá. Gosto mesmo. Você foi inspiração bastante aí do meu trabalho, tanto que a gente até fez uma combinação aí, né, de, poxa, vamos fazer juntos materiais e tal, da parte visual. Cara, pra mim ficou muito bacana esse trabalho tailor-made mesmo, né? Então algo que você de fato vai lá e monta com carinho, dedica tempo e tudo, então saiba que a admiração é recíproca. Significa muito. Valeu. Da hora. Curiosamente, conecta com o tema da seguinte forma. Com o Edson a gente passou muito tempo falando sobre aprendizagem. Legal. E aqui na sua frase a gente já entende o quanto isso é importante para você, eu sei o quanto isso é importante para você. Legal. E eu me inspirei muito na sua busca constante por aprender coisas novas, tal. Até comentei que foi lá para fevereiro, março, que a gente se conheceu, acredito, e foi nessa época em que eu encontrei a ciência ou a teoria por trás do texto da 5ª disciplina que aborda o pensamento sistêmico, né? E aí minha mente explodiu e foi por culpa sua e por inspiração sua. Mas isso conecta como? Eu passei a fazer esses quadros porque na minha jornada na IBM de aprendizagem, para eventualmente um dia conseguir me desenvolver para virar Agile Coach, que foi uma coisa que conectou com o meu propósito, eu passei a fazer esses quadros para fazer workshop e para aprender. Eu faço esses quadros e aprendo dessa forma. Legal. Me ajuda a memorizar, a sedimentar os porquês das coisas. Então acho que conecta dessa forma, que é aprendizagem. Poxa, muito faz legal. Sentido. Bacana. Conecta até com o que a gente estava falando, né? Que aquela frase do Akoff, né? De aprendizado. Na verdade, quando a pessoa ensina, ela está muito mais focada em aprender. De fato, o propósito por trás está muito mais forte em ela mesma aprender do que de fato que as outras pessoas aprendam, assim. Às vezes é meio duro, né, a gente pensar assim, mas se eu for pegar mesmo da minha experiência como professor, né, tanto na Federal lá de São Carlos, quanto na minha vida aí, né, na minha carreira, eu vejo que, cara, de fato, né, o propósito é bem esse mesmo, né? A gente aprende muito, né, quando a gente ensina. Na verdade, a maior forma de você aprender é ensinando. Isso é uma ciência. Então, é um fato hoje. Sim. Eu concordo também. Inclusive, uma outra linha de pensamento sobre Agile Coaching é que o nosso papel não é necessariamente ensinar, e sim criar as condições adequadas para que a aprendizagem aconteça de forma orgânica. Isso pode acontecer dentro de uma sala, uma apresentação, mentorização, em workshop ou posteriormente. A gente faz a sessão e alguma coisa naquele ambiente faz com que a mente da pessoa se transforme
e busque curiosamente expandir aquele conhecimento sobre aquele tema. Isso para mim é muito gratificante, né? Legal. Tem um menino aqui da Elvis, a gente fez um treinamento de Scrum básico e aí ele veio junto, total early adopter, ele veio junto e já as referências de livro que eu vou passando ele vai pegando, já pegou o livro, já me passou no livro. Então isso para mim vai muito além. Sim. De qualquer posição, de qualquer, né, nível que a gente almeje, né? Sim. Tem muito disso hoje em dia, né, infelizmente. Eu vejo que esse lance da aprendizagem, ele vem muito, e o que eu venho percebendo muito que vem acontecendo com as pessoas também à minha volta, não só comigo, é que, cara, a gente tá sempre pegando referências daquilo que a gente vai encontrando pela frente mesmo, assim, sabe? Então, você comentou da quinta disciplina, Systems Thinking e tudo. Bom, eu peguei isso do Alisson Vale, né? Então, muito do que hoje eu sei, claro, ele me deu o start, né? Não foi tudo que ele proporcionou lá no Software Zen, que é algo que eu recomendo para todo mundo, né? Sim, fantástico. Gosto muito do programa do Alisson, é um cara que tem um conhecimento assim muito diferente e busca também referências super diferentes, né? Eu até tenho trello de livros que ele leu e está lendo esse ano, então, cara, é super diversificado, eu acho bem interessante, né? E aí a gente vai puxando, e aí, cara, assim, me interessou esse tema e mergulhei, até te falei, né? Acho que eu li uns 6 ou 7 livros de pensamento sistêmico nesse ano para aprofundar, e aí vou difundindo, e aí, né, você é uma das pessoas que pegou, e aí hoje mesmo estava falando sobre um outro tema com outro cara que eu venho aprendendo bastante, que é o Francisco Lage, do lugar da empresa onde eu trabalho hoje, e já sei que vai ser um tema que também eu vou mergulhar e com certeza vai sair muita coisa dali. Então acho que vai muito disso, né? A gente olha para as pessoas que estão em volta, começa a se inspirar e vai buscando aprendizado a partir disso. Eu acho que é muito legal, cara. Isso é um termômetro interessante, né? Agile Coaching. Como medir se esse papel está sendo efetivo ou eficiente, no sentido de como é um negócio ainda bem cru, é muito novo, muito recente, né? Existe pouca definição, existe muita confusão, muitas opiniões, mas será que como a origem do papel já propõe, como o centro do nosso trabalho é mesmo trazer o conhecimento, tanto do ponto de vista teórico quanto de experiência, né, passado, e repassar isso, ensinar seria ali o centro, mas o objetivo seria inspirar o aprendizado. Será que essa questão de inspiração não deveria ser algo natural dentro do papel? Concordo. Olhando em volta, olhando para o que o Edson falou, e ele falou sobre psicologia positiva, por exemplo. Olhando para as pessoas que me ajudaram a ir além do conhecimento de agilidade, todos, independente do nível de conhecimento, todos eram inspiradores. Foram para mim. Sim. Não quer dizer que a mesma pessoa vai ser inspiradora para todo mundo. Sim. Mas naquele momento aquela pessoa foi bem sucedida no papel. Opinião. São opiniões nossas. E eu não sei, eu vejo esse ponto da inspiração como algo bem subjetivo, assim, sabe? Então, não sei. Não vejo como, por exemplo, como eu vou me tornar mais inspirador, né? Não busco e tudo natural. Isso, né? Então, eu vejo como algo natural, sim. Porque a paixão transforma a experiência em inspiradora. É isso que é o ponto. Concordo. Não é forçado. Sim. Quando é forçado, a gente percebe. Mas essa essência é natural. Legal. E não só em Agile Coaching, qualquer coisa. Você pega um arquiteto, um tech lead, e o cara é inspirador, é porque o cara é apaixonado por aquilo. E vai além. Concordo. Sobrepõe qualquer barreira. Concordo.
o Leandro, que estava em quarta, falou, nossa, mas como passa rápido, né? Pareceu que foram 10 minutos isso? Nossa, 10 minutos. Isso. Então, inspiração ela é orgânica, independente do papel que você faz. E pra mim, vem do quanto a gente está conectado com o tempo. E é o que me mantém onde eu tô. A gente falou um pouco sobre o que te mantém dedicado a esse papel. Isso eu acho que talvez um tema interessante pra gente explorar aí. Legal. O que você acha? Claro, pode ser. O que te mantém dedicado à agilidade? Como Agile Coach? Cara, eu vejo que depois que eu conheci a agilidade, foi um tema que, cara, foi quase uma atração, assim, sabe? Eu percebi em mim um gap gigante em relação interpessoal, eu tinha vergonha, né? Sei lá, um exemplo que é bem interessante é assim, poxa, eu cheguei na quinta série, quinta série eu acho, se não me engano, a chorar na frente, sabe, apresentando um trabalho. Então, cara, aquilo pra mim era super algo que nunca aconteceria, sabe? Eu poder trabalhar com pessoas, né? Então, eu acho que o grande ponto é esse desenvolvimento, sabe? E a gente vai se desenvolvendo mesmo, né? Eu acho que quando a gente encontra o que é de fato o nosso gap e começa a entender que, na verdade, a gente pode mudar aquele panorama, né, e levar para frente, eu acho que aí você conecta o trabalho com isso, cara, aí vira uma máquina, né? Vai se retroalimentando, né? É fantástico. Vai reforçando cada vez mais aquilo. Você chamaria isso de propósito? Com certeza. Basicamente isso. Sim. E aí, o que eu vejo, até eu gosto dessa discussão de propósito e já vinha conversando com outras pessoas, né? Então acho que eu me apeguei tanto a isso em mim que vem extrapolando, sabe? Então, hoje, pessoas que estão à minha volta, eu venho tentando fazer com que elas enxerguem esse ponto de vista, né? E parece estar funcionando, assim, sabe? E é muito legal, né? Você vai vendo as pessoas, de fato, desbloqueando algumas coisas que achavam que eram impossíveis. E aí cara, você vai gerando, de fato, aquela felicidade, só que não aquela felicidade momentânea, né? Mas aquela felicidade de que, cara, tô me realizando mesmo como pessoa. Bem interessante. Fantástico. Você falou sobre a habilidade de fazer as pessoas conectarem e repensarem sobre conceitos e não crenças, mas interpretações talvez e reavaliarem essas conclusões próprias. E aí isso conectou com um negócio para mim que é fundamental, que é assim, que eu vejo em você, e é uma conclusão que eu tenho agora, que, de novo, isso separa as pessoas que são inspiradoras e que fazem Agile Coaching naturalmente, sem precisar ser Agile Coaching. Tá? Pode ser um Scrum Master que está fazendo Agile Coaching, muito mais relacionado a Scrum, mas está fazendo num nível inspirador. De que modo eu vejo isso? Para que a inspiração aconteça, confiança é necessária. Outra coisa para mim. Para que a gente ensine alguém, essa pessoa tem que eventualmente confiar em nós, seja no nosso conhecimento ou na nossa opinião, ou na nossa visão de mundo. Como a gente gera confiança? Como a gente promove a construção disso? Aí que eu acho que casa muito com a palavra coaching, da coisa toda, que infelizmente é negligenciado às vezes, né? Até o mercado ainda não entendeu muito bem o porquê do nome, mas existe um viés totalmente conectado com a história da Lisa de novo, mas que é a habilidade de ouvir o outro, faz com que o outro entenda que naquele momento você o faz ser importante, e isso gera. E a outra coisa fundamentalmente necessária que você acabou de fazer, por isso que eu tô falando tudo isso, que tem uma contextualização necessária para quem tá ouvindo, porque senão vai ficar um negócio muito subjetivo. Por que isso é importante? Porque confiança se forma, a primeira para mim, na minha experiência, nos meus experimentos, nos meus relacionamentos e profissão.
confiança se forma, o primeiro passo é a vulnerabilidade. E aí você acabou de ser vulnerável. Então você tem a condição, isso é uma condição que vem de uma escolha, de uma busca, de uma construção longa. Mas você hoje tem a condição e a habilidade de ser vulnerável sem que isso seja ruim para você. E para mim isso é necessário na busca por ensinar através da prática de Agile Coaching. Olha como é complexo, mas para mim a busca do coach profissional ou de carreira lá é essa, é a conexão para que a pessoa que está ali consiga entender que o objetivo do coach é ajudar e a confiança se casa. E aí você acabou de ser vulnerável. Você contou um negócio para nós aqui que é um negócio seu, é uma história sua de superação. Tive experiências dessas também. Falar em público é muito difícil no início. Sim. Olha como, para mim, tá aí, ó, mais uma possível dica de essência de Agile Coaching. A vulnerabilidade natural do ser. Para que isso gere conexão e isso gere confiança e, eventualmente, as pessoas aprendam melhor. Aprendam mais. Rompe barreiras e elevem a sua busca por mais conhecimento e não por ego. Muito bom. Tudo isso brilha no olho, né? Sim. É sensacional. E o que é interessante, eu estava lendo um livro, na verdade, é um livro nada a ver com coaching, nada a ver com agilidade, mas que fala de vulnerabilidade. Então, foi até minha terapeuta que me recomendou, né? Porque, cara, no fim, existe sempre esse medo, né? Existe o medo de se expor, de se deixar vulnerável ali, e aí como vai ser o julgamento, né? Então acho que isso conecta bastante mesmo, né? A partir do momento que você fala, não, cara, tá tudo bem, já é algo que eu superei, ou já é algo que não preciso me envergonhar disso, né? Que eu acho que o problema da vulnerabilidade, até nesse livro que eu tava lendo, ele fala, né? O problema é você se envergonhar daquilo, né? É como você lida com isso, né? Como você lida com a vulnerabilidade que é o problema. Exatamente. Né? Então, concordo 100%, cara. E aí, eu lembrei de uma coisa que a gente falou, não sei se foi o meu pai que me falou, mas que é um viés psicológico, de psicologia, que é assim, quando a gente tem vergonha, a gente está sendo a primeira pessoa que está julgando. Sim. Porque de todas que estão ouvindo, qual é a nossa certeza de que todas estão julgando? É verdade. Você foi o primeiro a se julgar. Então, se você tem medo de alguma coisa ou vergonha de alguma coisa, o trabalho começa dentro para depois, quando justamente superou, porque não tem mais o viés de auto-julgamento. Sim. E se o julgamento vem de fora, existe também o viés da pessoa que está te julgando porque ela vê algo refletido nela. Sim. Então é muito profundo, muito complexo. Né? Entendo e eu acho que é essa linha mesmo. Exatamente essa linha. Né? É que o julgamento, né, aí é opinião própria também, né? Tem um lado do julgamento que eu acho que é interessante, o auto-julgamento, né, você se auto-julgar ali, que é importante, já aprendi muito com isso, então teve, sei lá, entrevistas que eu participei, até com algumas referências minhas, né, que, cara, foram desastrosas e depois daquilo meu jogo mudou completamente, sabe? Então foi a partir dali que eu falei, cara, não aceito não saber isso, por exemplo, sabe? Então acho que esse auto-julgamento aí atrapalha muito, mas em alguns momentos é muito bom, porque, cara, te faz aprender. É que eu particularmente acabo tendo, né, esse probleminha de às vezes me cobrar um pouco demais e tudo, mas ok, né? Acho que cada um tem o seu ponto fraco ali, né? Sim. Então, aprender a dosar, né? Sim. Não seria autocrítica em vez de auto-julgamento? Pode ser. Ainda não fui explorar a definição, a definição etimológica, né, da palavra julgamento, mas eu acho que autocrítica seria mais adequado. Eu faço bastante, mas não tanto quanto eu deveria. Estou tentando melhorar isso aí também.
Dando sequência à nossa linha de experimentação no canal, né? Hoje a gente optou por levantar um pouco a câmera, porque o microfone estava na frente da TV, trocamos os copos por canecas, né? Isso foi meio que uma condição do momento, mas eu acho que ficou legal. E mudei algumas coisas aqui, umas inspirações novas nas mensagens subliminares aí. Estou contente, ficou mais vivo, né? Com certeza. Estava um pouco apagado. Então, voltando, a gente estava falando um pouco de autocrítica, já falou um pouco disso, falou bastante sobre a comparação do que a gente acredita que precisa ser feito do ponto de vista de busca por inspiração e busca por melhor entendimento sobre o papel, para que a gente consiga cuidar disso, né? Valorizar algo tão valioso, algo tão especial. E aí eu estava pensando numa próxima pergunta, e eu cheguei na questão de disciplinas e conhecimentos que você acha que sejam importantes para um Agile Coach. Isso até pode servir de inspiração para quem um dia queira expandir o conhecimento e sair do papel de Scrum Master e chegar um dia a trabalhar como Agile Coach. E também para a gente entender melhor, como separa, né? Porque isso também acredito que gere um pouco de dúvida. Legal. Eu acho que a resposta que normalmente as pessoas esperam para essa pergunta é muito quais são os frameworks, sabe? Ferramental, né? Quais são as ferramentas que você usa, quais são, né? Eu já enxergo de uma outra forma, né? Então, quais são as disciplinas, quais são os livros. Então, é o que muita gente troca de ideia, né, no dia a dia aí com pessoas mais próximas. O que eu recomendo também para quem está mais próximo ali, né, e pede ajuda, então grupo de mentor e tudo. Sim. Então eu vejo como eu acabo extrapolando um pouco essa parte de frameworks, o que eu acho que é bem importante. Então eu vejo muito problem solving, eu vejo muito systems thinking, eu vejo muito comportamento humano, então, sim, né, parte mais tribal, tudo. Então, eu vejo muito esses outros itens que acabam sendo pouco explorados ou pouco divulgados também, né? Às vezes não só pouco explorados, mas pouco as pessoas não falam e aí não citam e tudo. Às vezes até estudam, mas não citam, né? Então, change management é algo que Sim. pouca gente fala sobre isso e é algo super importante. Sim. Né? A gente está falando de contexto de transformação, mudança em ambiente complexo, cara. A gente tem que conversar sobre isso, né? E eu vejo que poucas discussões entram nesse âmbito, até de eventos, né? Alguns eventos aí acabam reforçando mais esse ponto, né? Então entram mais em temas frameworks e tudo, mas eu vejo como disciplinas bem importantes essas, sabe? Então, que acabam extrapolando psicologia, topologia. Né? E aí você pode ir até o infinito aí. Né? Não vai acabar nunca. Eu descobri um tempo atrás, umas 4 semanas, a andragogia. Que é fantástico, você já ouviu falar? Não. Que é a arte de ensinar adultos. Muito interessante. Inclusive, alguns tem Agile Coaches do COI, do Chile, que usam. E eu me apropriei baseado no que eu estou aprendendo com eles. E é maravilhoso. Então, se você quiser expandir, você vai longe. E isso é fundamental, porque, querendo ou não, a gente está realmente dentro de um sistema humano. E esse conhecimento comportamental ele é fundamental para você ir além. Mas na minha opinião, existe um conhecimento fundamental que não se descasa do papel, que é a habilidade de você conseguir enxergar esse sistema de cima, uma visão aérea do sistema. Que nem um pouco a gente falou, o Scrum Master está inserido dentro de um contexto que a gente considera e chama hoje de delivery, ou entrega. E a gente tem o Double Diamond do processo de hipótese e de ideação, mas esse Double Diamond
ele pode ser expandido para visão maior, que é Discovery e Delivery. Então o Scrum Master ele está totalmente dedicado em Delivery, é entrega, iterativa sim, mas é entrega, onde o Agile Coach ele precisa ter a visão de cima e buscar o conhecimento do antes. Obviamente que tem gente que vem daqui, então tem muitos designers que eu conheço que são experts em Lean Inception, em Design Thinking, Design Sprint. E também faria sentido se um deles um dia pensasse, eu acho interessante expandir meu conhecimento para me tornar um Agile Coach focado em Discovery. Mas aí essa pessoa não seria só designer ou só focada em Inception. Fundamentalmente, para mim, o entendimento da conexão desses dois polos é Claro. É fundamental. Claro. Porque essa é o que eles chamam de ciclo de vida do produto digital. Começa aqui, numa ideia, termina no incremento. Perfeito. No MVP. Então, essa expansão, a habilidade de expandir, é necessária. E o que estudar, aí é muito de perfil também. Né? Sim. Eu vejo sobre esse tema, eu acho bem interessante esse tema, até estava lendo um artigo do Alisson Vale que ele fala sobre o poder da síntese, né? E esse é um tema que muito me interessa, né? Falar sobre. Então, cara, a gente sempre foi ensinado, até o Ackoff fala, o Russell Ackoff, ele fala muito sobre isso, né? A gente sempre foi ensinado a dividir o mundo em disciplinas, né? Desde a escola a gente vê isso, né? Então, na escola você divide matemática, ciências, estudos sociais, tá, mas cara, o que você experimenta no mundo real, na vida, ele não é quebrado por disciplinas. Uau. Então você tem esse choque, né? E aí na hora que você enfrenta um problema, cara, aquele problema não está categorizado quebrado em matemática. Ah, esse é um problema de matemática. Não, esse é um problema de ciências. Então eu vejo que talvez o problema tá... Não o problema, né? A solução, ela tá até antes disso, né? A gente conseguir olhar as coisas de um ponto de vista mais amplo, né? E aí o poder de síntese entra muito nesse ponto, né? Mas é entender que, cara, o Agile Coach específico, né, focado em delivery, tá, especialização, ou seja, o cara tá olhando só produto, aí a gente fala, tá, aí ele começa a olhar um pouco mais para discovery, ok, só que se você for olhar, cara, Business Agility você olha value stream, né, então ali sim você tá olhando talvez o todo, né, e aí de fato você vai olhar o lead time ali da entrada até o fim, né? E aí? Aí entram várias discussões. Discussões que é assim, tá, mas e aí? A gente vai subindo até que ponto, né? Mas eu vejo que tem muito disso, sabe? A gente tem essa tendência de sempre fazer essas quebras. Sim. Tá, mas será que a gente de fato precisa fazer essas quebras para começar a entregar as coisas melhores? Ou não? Vai muito do poder da gente começar a sintetizar, né? Então, transformar aquilo em algo que realmente faça sentido, entregas de valor, e muito menos começar a se especializar em disciplinas e tudo mais, sabe? Então, eu acho que eu pegaria muito nesse aspecto, assim, sabe? Eu acho que é bem interessante, gera insights interessantes, né? Você, na sua experiência, não foi após você ter tido a oportunidade de mergulhar no ferramental que te deu a habilidade de enxergar outras coisas? Cara, boa pergunta. Se você nunca tivesse estudado Lean Inception e Design Thinking, você conseguiria entender a fundo, se fosse pragmático, não pragmático, se fosse fundamentalista Scrum ou Kanban, o quanto isso limitaria ou eventualmente poderia limitar, sem generalizações, a sua busca por mais? Entendi. Será que essa diversidade de disciplinas não ajuda a abrir a mente? Abriu a minha. Legal. Não, faz sentido. Completo. Acho que faz sentido. Sim. É muito diferente. Eu acho que não é um ou outro. É um e outro.
sabe? Todos, acho que todos não é a competição entre eles, né? Mas é a junção disso que faz a mágica. Que faz a máquina funcionar. Sim, exatamente. É isso aí. Fantástico. Então, síntese versus framework versus visão macro é muito complexo. E sim. Versus análise, né? Análise ou síntese, pensamento analítico versus pensamento sistêmico. Então, interessante. Até existem vários backgrounds, né? Tem gente que se decide ir para essa área e veio de um background bem técnico. E tem gente que não, que veio de fora de TI, que é o meu caso. Então, não existem fórmulas, obviamente, mas existem, acredito eu, que existem situações ou existem condições importantes para a evolução do pensamento, para a evolução do que a gente chama de mindset, na predisposição num determinado comportamento, seja ele experimental, seja ele incremental, seja ele focado em eficiência ou eficácia, mas é uma predisposição. E essa predisposição ela também pode ser afetada ou influenciada através de uma decisão. Então, é bem complexo, mas me ajudou muito. Especificamente, Design Thinking. Quando eu aprendi com um coach meu que Design Thinking antecedia o processo de criação, deu aquele boom. Então, eu lembro de alguns momentos na minha jornada, de alguns booms, sabe? Tipo, putz, próprio Kanban. Quando a primeira vez que eu dei de cara com o Kanban, independente se isso é ou não, e se isso vem e é originado ou não da agilidade, me ajudou a abrir a mente para outras coisas. É por isso que eu fiz essa provocação. Acho que ajuda a gente a questionar muita coisa. Legal. E não ser tão fundamentalista. Eu vejo isso até isso que a gente está conversando me lembra de algumas coisas que eu venho estudando agora recentemente, né? E essa história de design, apesar de parecer algo muito atual, mas isso é bem antigo, né? Eu volto para aquele livro que eu te comentei, né? The Art of Problem Solving, do Akoff, e ele traz essa visão do design, né? Ele dá um exemplo que é bem interessante e aí, cara, aquilo ali mudou muita coisa na minha cabeça, né? Foi um outro boom que eu tive, que ele fala do seguinte, cara, você tem 4 formas de lidar com o problema. 4 formas. A primeira forma é você ignorar o problema e simplesmente imaginar que ele vai ser resolvido de alguma forma ou não, né? Ou o problema vai continuar acontecendo e está tudo bem com isso. A outra forma é você dar uma solução ali, você resolve, né? E aquilo é resolvido momentaneamente, né? Então resolve the problem, né? Então resolve momentaneamente, não chega na causa raiz e tá tudo bem, né? Depois, muito provavelmente, o problema vai voltar a acontecer, você vai ter que resolvê-lo novamente. A terceira forma, e aí essa terceira forma normalmente é a mais utilizada, que é você solucionar o problema, solve the problem, né? Então, basicamente você pegar a melhor forma que você tem de resolver um problema e resolvê-lo, ok? Então, qual que é a melhor forma aqui de eu resolver esse problema? Eu vou e resolvo aquilo com essa forma. Tá tudo bem, mas cara, a quarta forma é uma outra visão de mundo e isso mudou muito a forma que eu passei a enxergar o mundo, né? Sim. Tem uma frase que o Akoff cita, que ele fala, cara, a realidade está para os problemas assim como a mesa está para os átomos. Nós experimentamos a realidade, né? Então, nós experimentamos a mesa, não experimentamos os átomos. Nossa. Né? Então, e o ponto é muito daquilo, né? Cara, a realidade, na verdade, é um aglomerado de problemas, né? E se você usa o pensamento analítico novamente para explorar a realidade, você vai chegar no problema, assim como você vai chegar no átomo, né? O grande lance do pensamento analítico é você ir quebrando, né? Dividir para conquistar. Eu quebro em partes,
vou resolvendo as partes e a parte sempre, e o todo, na verdade, é a soma das partes, né? Só que, cara, não, o pensamento sistêmico ele vê de outra forma. Na verdade, cara, a soma das partes, o todo é muito maior do que a soma das partes. Porque tem partes, né, que não são enxergadas, não são vistas. Não só isso, né? Na verdade, a gente foca muito mais nas interações, talvez até um papo para um outro bate-papo aqui. Com certeza. Sobre isso. Mas a quarta forma é o quê? Cara, ciente disso, ciente de tudo isso, cara, a melhor forma não é você resolver o problema, não é você solucionar o problema, muito menos esquecer o problema, né? Na verdade, é você dissolver o problema. E isso o cara falou em 1972. E o que é dissolver o problema? Cara, é você, através do design, né? É você redesenhar o sistema onde esse problema está inserido para que ele nem exista. Né? Então, é um novo sistema profundo, redesenhado, e aí, cara, você não vai ter nem oportunidade de passar por aquele problema. Mas aí através do quê? Através do design, né? Através do redesenho daquele sistema. Então, eu acho que é bem profundo, né? E é bem super interessante. Te dá uma outra visão do problem solving, né? Você começa a enxergar que, cara, é muito do que as pessoas falam hoje de resolver problemas, no fim das contas não passam de exercícios. Por quê? Cara, o cara faz um recorte na realidade, ele tira todo o contexto e ele te fala para resolver aquilo. Tá, mas, cara, será que realmente é isso que a gente experimenta no mundo? Ou seja, será que é isso realmente que vai resolver aquela parte? De novo, nós viciados no pensamento analítico, né? A gente aprendeu matemática e história, sim, a gente não aprendeu a lidar com problemas do mundo real. Então eu vejo que por isso o Agile Coaching, né, é a arte de resolver problemas. Então ter essa visão sistêmica e começar a entender que o contexto, na verdade, ele é tudo, né? Por exemplo, né, que você consegue redesenhar o sistema e, cara, isso vai ser muito valioso, né? Então eu acho que é muito disso, né? Então, a gente fala de quebrar os silos dentro de empresas, mas, cara, nós aprendemos a fazer isso. A gente aprendeu desde cedo a dividir em disciplinas. Então, nada mais natural do que o cara que vai montar uma empresa, ele dividir também em disciplinas, né? Porque ele acredita que a empresa é a soma dos departamentos, né? Na verdade, não é uma forma de gerar valor, né? Não é um meio para se gerar valor, mas sim dividindo aqui, somando isso aqui, eu vou ter o resultado da minha empresa. Então acho que a gente quebrando isso dentro da cabeça, da própria cabeça, né? A gente consegue começar a passar essa mensagem e começar a enxergar com uma outra cabeça, né? Será que a gente tem que se preocupar com delivery e discovery? Ou será que a gente tem que olhar para o todo, né? E aí olhar para o todo. Ir navegando pelas partes, mas através do todo, sempre com a visão do todo, né? E hoje você sabe disso, né? As pessoas elas acabam ficando presas ali nas caixinhas. Sim. E olham para o problema, para o seu problema. Melhor ainda. E é aquilo, dentro de um sistema, cara, se você otimiza uma parte, provavelmente você vai ter subotimização do todo, não o contrário, né? Hoje não, hoje a gente acredita que, cara, se a gente otimizar uma parte, vai ser bom sempre pro todo, né? Você não faz o projeto da sua casa pensando que, cara, beleza, eu vou redesenhar agora o meu banheiro. Tá, mas, cara, seu banheiro ele vai ter que ornar, exatamente, ornar com todo. Só que hoje nas empresas a gente não faz isso. Na verdade a gente põe um melhor banheiro. Tem um exemplo que é legal. Exatamente. Cara, tem um exemplo que é muito interessante que é assim, cara. Pega um monte de carro, Ferrari, BMW, pega todos os carros mais tops. Agora tira as partes mais tops de cada carro, ok? Então, o motor da Ferrari é o melhor? Pega o motor da Ferrari. O pneu do Porsche é o melhor? Pega o pneu do Porsche. Tá, agora junta isso tudo. Vai dar o melhor carro? Cara, você não vai construir nenhum carro.
Não é nem o pior, né? Porque não vai nem o pior. Porque, cara, no fim das contas, o que importa é a conexão das partes. Entendeu? É muito profundo. É você ter a visão do todo e conectado com as partes. Isso é muito profundo. Né? É muito louco, cara. Tem que até dar uma meditada. E aí, depois que você entende, começa a explodir a cabeça. Sim. De certa forma, isso conecta com a minha busca, que é o de ver de cima. Para entender primeiro o sistema que você está e depois tomar decisões. Falar, tá bom. E considerar qual é a sua influência no problema. Muito profundo isso aí. Sim. Então, é esse tipo de tema que só se vê nas pessoas que conseguiram expandir. Como expandir? Como? Essa é a parte que é difícil de responder. Né? Legal. Então, tava pensando toda essa profundidade aí de tema que envolve a questão do sistema. É justamente isso que eu acho que muda e orienta um possível caminho para quem quer sair do silo, para quem quer sair da caixa. Então comece a tentativa de sair da caixa entendendo esses conceitos. E isso é uma disciplina, a quinta disciplina. Não foge de ser uma disciplina. Não é uma ferramenta. Pode ser, porque eu tenho os arquétipos. Você joga um arquétipo, eu já vou usar esse arquétipo para demonstrar que o problema que eu achei aqui é um problema XYZ, não lembro o nome agora de um arquétipo, de cabeça, né? Mas tem de negação, eu acho que tem de negação. Mas não deixa de ser uma ferramenta, baseada em uma teoria de estudo comportamental e avaliação. Então, é engraçado, né? Disciplinas, mas é a quinta disciplina, o nome do livro. Então, a busca por entender o todo, seja ela uma teoria, como essa, ou a teoria da complexidade, ou a teoria da difusão da inovação, ou a teoria da inovação disruptiva, ou o entendimento do double damage, todas essas buscas são de expansão do entendimento, talvez seja uma forma, mas que para mim é fundamental para você sair da caixa. É um caminho possível, né? Mas que separa e ajuda a gente a definir mais o que um Agile Coach pode trazer de valor para os times, para os indivíduos, para as organizações e assim por diante. Muito profundo. Eu vejo que um outro ponto também, e isso fica refletido, acho que em você, em mim, eu vejo em referências pessoas que eu tenho como referência, elas não só acreditam que elas não sabem tudo, absolutamente, quanto elas têm esse poder de passar para as pessoas que estão perto que, cara, tá tudo bem você não saber tudo e, na verdade, esse é o caminho, né? Então, Exato. No mundo onde, cara, a gente está falando de Data Analytics, a gente está falando de um monte de dado, né? E aí não necessariamente esse dado é sabedoria, que aí também faço referência à pirâmide de Jacob, e aí um pouco do artigo também do Alisson Vale que eu vi recentemente. Então, entender que, cara, tá tudo bem, né? Não tá tudo certo, né? Até citando, acho que nesse papo é bem interessante falar um pouco de um framework, né? The Bionic Company. Então, é um material que foi na verdade é um artigo publicado pela BCG, né? Eu achei bem interessante. Que ele fala exatamente, cara, nós temos infinitos dados, e aí com custo cada vez mais baixo de tecnologia, né? Formas cada vez mais simples da gente inovar através de tecnologia. Em breve, as máquinas elas vão operar, né? Elas vão substituir o trabalho humano. Porém, o que o trabalho humano faz hoje não quer dizer que o trabalho humano não vai ser mais necessário. Na verdade, não. O trabalho humano vai ser necessário para atividades de inovação, atividades de disrupção. Ou seja, como usar aquela ferramenta, né, que vem operando, que na verdade é o nosso trabalho hoje, como que vai ser essa interação. Então, achei bem interessante
essa abordagem, achei incrível, né? E concordo plenamente com ela. E acho que esse é um caminho, seria o caminho para o futuro mesmo, né? Isso é uma outra pergunta, né? Qual é o futuro do papel do Agile Coach ou Agile Coaching? Quanto tempo isso vai ser tão visível e presente? Assim como muitas profissões estão se reinventando e tendo que se transformar, o que vai acontecer e quando vai acontecer? Isso é um tema para o próximo, né? Legal. Mais uma coisa interessante. Mas eu posso dar um spoiler, né? O que eu vejo, né? Um spoiler de um papo futuro, do papo que a gente não teve, né? Então, bem isso. Mas o que eu vejo cara, colaboração, a gente vai precisar sempre, é algo eterno. Comunicação sempre é um problema e algo que, cara, vai ser eterno. Aprendizagem é algo que também vai ser eterno, não adianta. Aprender a aprender, né? Então acho que isso é importante e vai ser para sempre. Então, cara, acho que dificilmente ele vai morrer. Não sei o nome, né? O nome pode ser até que morra. Muito provável. Mas tudo isso que envolve, que é o que me apaixonou, né? No papel. Apesar de eu ter falado que não me identifico tanto, né? Com esse papel, que eu acho que acaba sendo muito reducionista, né? A gente acaba reduzindo muito aquele papel, né? Eu acho que expande muito mais, mas não, na minha visão, cara, vai estar vivo aí por muito tempo, talvez com uma outra roupagem. Bem como, né? Hoje a gente fala aí sobre novos frameworks, novas tecnologias, mas no fim das contas, se você for ler Peter Drucker, se você for ler o próprio Coffee, né, você vai ver que, cara, no fim das contas, tudo que a gente tem hoje é uma reinvenção do que já existia lá atrás, né? Mas fantástico. Eu acredito que a palavra talvez ajude. Você estava falando, eu pensei que você talvez não se defina tanto quanto o Agile Coach, mas você está em uma outra busca, então você não se limita a isso mais, porque você não quer uma coisa só. Você quer poder utilizar isso para alcançar algo maior ou algo mais específico, né? Mas é um caminho possível. Sim. Mas eu acho que ninguém deveria se limitar a nenhum papel. Concordo. Porque a gente nunca foi, nunca será uma coisa só. Uma diretora daqui falou, eu não sou diretora, eu estou diretora. Sim. Que eu acho que faz bastante conexão com o que você está dizendo. Sim. Você pode não se conectar, mas estar Agile Coach te ajuda a expandir e além, né? A questão da busca por reinvenção, que você comentou que você gosta bastante, né? Para encerrar, uma coisa que eu compartilho contigo, com a galera, o papel de Agile Coach me faz não poder viver mais desde que eu comecei. Não existe mais norma na minha vida, não existe mais o tal da zona de conforto. E tem dia que é exaustivo, mas no dia seguinte você fala, é isso, porque você se reinventa o tempo inteiro, coisas novas você descobre o tempo inteiro. Isso é fantástico, né? A mente está o tempo inteiro brilhando. Isso me deixa extasiado. Sensacional. É isso aí, Gu. Eu esperava menos do que várias tomadas, assim, para não ficar muito longo aí para a galera também. Também faremos vários episódios com todos vocês, mas para um primeiro episódio foi mais do que, cara, inacreditável, né? A gente fica às vezes até na dúvida de como que eu respondo a isso. E é justamente essa busca do canal, trazer esse tipo de coisa. Quantas pessoas vão ver isso e vão falar, que animal, né? E vai plantar uma sementinha, e vai atrás, e vai influenciar, e vai inspirar, e ajudar as pessoas a fazerem a busca de expansão, né? Então, cara, fantástico. Muito obrigado pela disponibilidade aí, uma sexta-feira à noite, né? O dia que a galera se dedica aí a ficar com a família, né? Os amados, aquelas pessoas que a gente ama, e poder curtir e se preparar para descansar. Então, muito especial para mim. E a gente se vê no próximo episódio aí. É isso aí. E muito obrigado, foi muito rico. Em breve aí tá aí no canal. Como sempre, vou disponibilizar aí o material, todo o conteúdo que a gente conversa. Depois eu
e assim que eu edito eu assisto tudo e aí eu coleto todas as informações, os livros, os autores, né, toda a bibliografia e o conteúdo do perfil do Google e outras sugestões que ele possa passar aí, a gente coloca lá no Legal. E vamos manter aí a discussão aberta lá. É isso aí. Cara, então, muito obrigado e como eu te falei, tenho uma admiração muito grande e sei que você vai longe muito com essa cabeça de experimentação e evoluindo pouco a pouco ali, né? Então, cara, eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Da hora. Nossa, acabou no tempo direitinho. Já ia levantando a mão. 50 minutos. Bom.